As vias de circulação são de suma importância para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Sem a infraestrutura na malha viária, o município não conseguiria se desenvolver, já que as atividades comerciais exigem a troca e venda de produtos em diferentes localidades, como é o caso da relação de São Domingos do Cariri com Santa Cruz do Capibaribe. O transporte de pessoas também exige a criação e manutenção de infraestruturas, como avenidas, ruas, rodovias e estradas. As vias são classificadas em urbanas e rurais e, por sua vez, possuem subclassificações. A via urbana é conceituada como ruas, avenidas, vielas ou caminhos similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana. As vias rurais são assim designadas por seu traçado ocorrer fora do ambiente urbano e, portanto, rural. Podem ser classificadas como rodovias, que são as que têm pavimentação, e estradas sem pavimentação, também conhecidas como estradas de terra. Meu nome é Mariane e eu estou aqui para entrevistar dois moradores do sítio Melo e as Porteiras, Cleito e Renato. E eles vão falar sobre as vias de circulações do município, como é que eles acham que está. Eu quero saber como é que o senhor avalia a sua situação para conseguir chegar aqui, tipo, se as zonas rurais, a sua transportação para você vir para cá, para São Domingos. Bem, olha, veja só, com relação à estrada, a prefeitura sempre mantém, só que próximo à minha residência tem um riacho, que não tem passagem molhada. Quando chove, tem umas barragens de sangue e a gente fica possibilitado de vir. Para sair da onde eu moro, eu tenho que fazer um percurso de 9 quilômetros para poder chegar aqui. Quando isso, se tivesse a passagem molhada, resolveria. Inclusive, a prefeitura está encaminhando isso, em breve, com certeza, será realizado. Mas, no momento, o problema pior é isso. Eu queria saber mais dificuldades, além dessas do riacho, em questão à estrada mesmo, para você vir, se está muito ruim, se dificulta. É porque, no meu caso, eu moro só a 1 quilômetro da pista. Essa parte aí, sim, é horrível. Quando chove, a estrada fica deteriorada. Mas eu moro 1 quilômetro. Mesmo assim, se não fosse o riacho, tinha possibilidade de vir. Mas, quando chove, fica realmente, merecia um cascalhamento, uma coisa desse tipo, ficaria melhor. Então, e a melhoria para você chegar aqui, não só para você, mas eu acho que tem mais algumas pessoas que moram, né, junto com você, e creio que alguns estudam na escola. E quais são as dificuldades para o ônibus ir buscar eles, se conseguem ou não conseguem vir? Quando está chovido, se chover à noite, for uma chuva grossa mesmo, não, é descartado, o ônibus não roda para lá. Apesar de ser pouco espaço de estrada de terra, mas não passa. Entrevistar a Cleito, fazer algumas perguntas a ele. Eu queria saber quais são as condições das estradas do seu sítio para você conseguir chegar aqui em São Domingos, as dificuldades. As dificuldades, depois que estão construindo a ponte, ficou muitas. Porque a gente leva 5 minutos de casa para chegar aqui. E agora, quando o rio está com água, a gente tem que fazer um desvio pelas Porteiras, que leva mais ou menos 25 minutos. E a estrada não é boa. Eu sei que o senhor tem filhos e também estuda. E eu queria saber qual a sua dificuldade à noite, não só em questão no dia a dia, porque pelo que eu vi, a sua dificuldade no dia a dia se tornou pior do que antes. E à noite eu acho que chega a ser mais difícil por questão de iluminação nas estradas, que basicamente quase todas não tem. E eu queria saber qual a sua dificuldade para você conseguir chegar aqui à noite e conseguir chegar no horário da escola. Para chegar no horário a gente não consegue, né? Até porque ficou uma rota bem maior para os ônibus e a gente sempre chega mais atrasado um pouco. Eu estou aqui para entrevistar o secretário de Transporte, José Guibé. E eu vou perguntar sobre as condições das estradas. Como você acha que estão as estradas devido às chuvas? Bom dia, Mariana. Nossa produção é o seguinte, que para o momento, a gente está passando por um período de inverno. As estradas vicinais, a zona rural para a zona urbana, elas sempre estão um pouco com dificuldade por conta das chuvas. Mas eu, juntamente com a minha equipe, estou antenado aos 4 cantos do município para a gente poder corrigir onde está realmente precisando. Essa semana a gente trabalhou muito para o sítio do Olho d'Água, Algodoais, Ipueiras, Barra de Xandu. E hoje, a partir de hoje, a gente já está no setor de Porteiras e Pau-Ferro, Bolão. A gente está circulando, corrigindo. A segunda pergunta é, as vias de circulação são bem sinalizadas? Está com as estradas aqui do município asfaltadas, a gente passou uma camada de asfalto. A gente percebe que tem placas. Ao meu entendimento, a gente está bem sinalizado. Precisa melhorar? Precisa. Porque a gente, de acordo com o tempo,
vai sempre adquirindo novas normas, inclusive até nas leis que são criadas no município. Mas, para o momento, eu posso dizer que sim, é bem sinalizado. E como você avalia o acesso às zonas rurais e cidades vizinhas? Eu tenho andado um pouco nas zonas rurais das outras cidades, mas conhecendo um pouco da administração das outras cidades, a gente tem sempre mantido o mesmo entendimento. É muita correria, mas a gente está sempre fazendo uma estratégia melhor para a população. O que pode melhorar em relação às vias de circulação? Bom, a gente está fazendo um trabalho que a gente começou desde o primeiro ano do mandato do prefeito Onildo, de encascalhar essas estradas. É um serviço muito complicado, demorado, muito caro para o setor público, mas a gente aos poucos está avançando. Hoje mesmo a gente está encascalhando na principal de Cordeiras, Favela e Bolão. É um trabalho que demora muito, é um trabalho muito intenso, mas que a gente está avançando aos poucos. A gente concluiu o olho d'água Barra Xandu o ano passado e agora esse ano a gente está fazendo desse outro setor, que é o encascalhamento da nossa estrada, das estradas brutas de terra, né? Acidentes. E é o que a gente tem para o momento para correr atrás de melhorias. E estamos sempre buscando mais para o melhor para a população. Olá, meu nome é Giovana Júlia e hoje eu estou aqui com o Geandre, que é secretário da Agricultura, e eu já vim fazer umas perguntas a ele sobre como está o meio de circulação das pessoas do sítio para a cidade. Como está a condição das estradas do município? Então, Júlia, é um prazer estar recebendo a equipe da escola Francisco do Conhecimento, a ECID, né? Então, a questão da acessibilidade nas estradas vicinais do nosso município é uma preocupação constante da Prefeitura Municipal São Domingos Cariri, através das secretarias de infraestrutura, secretaria de transporte e agricultura, que é por onde transita o que é produzido, né, nessas áreas. Então, existe uma preocupação, essas estradas elas foram feitas cascalhamentos, estão sendo feitas ainda, né, porque é um percurso extenso, tem comunidades aí que tem várias vias de acesso, né, que são residências que elas são dispersas, e por esse motivo existe uma dificuldade. Mas no setor, por exemplo, vou citar como exemplo o Barra de Xandu e Olho d'Água, já foi feito esse serviço, porém, a gente mesmo tendo feito, a Prefeitura tendo feito esse serviço, isso não quer dizer que nós não possamos continuar fazendo melhoramento, né? Então, essas vias de acesso que têm esses serviços essenciais da educação, da saúde, de iluminação pública, no caso de infraestrutura, né? De saneamento básico, no caso de serviço de abastecimento, né? Das comunidades, que são feitas através da Prefeitura Municipal de São Domingos Cariri. Então, para que isso venha estar acontecendo, esses serviços essenciais, é importante que esses acessos eles estejam adequados, né? Então, aos poucos, gradativamente, a gente vai atingindo as outras comunidades. Já fizemos Barra de Xandu, Olho d'Água, fizemos Pau Ferro, Porteiras, já foi feita uma parte, estamos indo para o setor de Lajedo, Malhado Meio também já foi feito, Barro Vermelho da mesma forma. Só que quando é nesse período de chuva, é importante a gente sempre estar passando para ver onde é que foi danificado, porque a água tem o seu curso natural e acaba danificando naturalmente essas vias de acesso, né? Então é importante a gente estar acompanhando esse serviço, e é isso que a Prefeitura de São Domingos Cariri tem feito através das secretarias de Infraestrutura, Transporte e Agricultura. As vias de circulação são bem sinalizadas? Sim, elas estão sinalizadas, né, nas vias de acesso, né? Quem já transita é muito fácil identificar essa sinalização, mas da mesma forma a gente também pede que as pessoas também possam estar zelando essas informações, né? Existem em alguns lugares, pode ser que aqui no município também existe a situação de depredação do patrimônio público, que na verdade uma placa de sinalização, para algumas pessoas ela não pode ter importância, mas para a maioria ela tem. Em totalitário ela tem a importância, que é identificando a questão de acesso. Por exemplo, na PB 186 tem a questão de velocidade, de animais, do tráfego de tráfego de pessoas transitando, né? Nas escolas também, essas vias de acesso. Essas placas de sinalizações elas são importantes, do mesmo jeito nas estradas vicinais, de acesso às comunidades. Precisa de mais sinalização? Eu acredito que futuramente sim, vai precisar. Na medida do que quando a gente fala de acesso às comunidades, essas sinalizações já existem, né? Adentrando a tantos quilômetros na comunidade tal. Então, eu creio que futuramente, como existem outras estradas vicinais dentro das próprias comunidades que dão acesso a outras comunidades, é importante também sinalizar.
Como você avalia o acesso às zonas rurais e às cidades vizinhas? As zonas rurais e as cidades vizinhas. Eu avalio que está em bom estado, mas é como eu disse, a preocupação é sempre de manter. Se está bom, vamos melhorar. Né? Agora, onde precisar de fazer essa manutenção, esse serviço vai sendo feito, inclusive em parcerias. Vou citar como exemplo aqui Vaca Brava, lá em Ipueiras, que pega a divisa de São Domingos do Cariri com Cabaceiras. Existe a parceria entre as prefeituras, como já foi feito, para, em trabalho conjunto com os maquinários desses municípios, fazer essa acessibilidade, né? Melhorar o acesso para os munícipes transitarem, seja de São Domingos, de Cabaceiras, de Barra São Miguel, Caraúbas. Existe essa preocupação entre os municípios para manter sempre essa condição de tráfego. As vias urbanas estão bem em bom estado para pedestres, ciclistas, deficientes e crianças? Sim, a preocupação onde existe a malha asfáltica, que foi recente, um trabalho que foi feito recente aí pelo governo do estado, através da parceria da solicitação do prefeito André Lindenberg, que trouxe esse benefício, esse melhoramento de acesso dentro do perímetro urbano nas principais vias, foi feita a malha asfáltica, e onde não tem a malha asfáltica tem o calçamento com paralelepípedo, e a prefeitura tem a preocupação de continuar mantendo esse estado de conservação dessas vias. É tanto que, periodicamente, por questões de tráfego de caminhões pesados, ou até mesmo por questão de infiltração da água no solo, porque a água, onde tem uma brecha, ela infiltra e vai cavando, dando aquela umidade e vai danificando, mas a prefeitura ela vem sempre fazendo esse melhoramento desses calçamentos, dessas vias de acesso. Na questão de ciclismo, por exemplo, no asfalto é diferente, né? O atrito ele é absorvido no asfalto, já no calçamento não, ele tem um impacto maior. Então, nas vias de acesso, na malha asfáltica é tranquilo, né? Da mesma forma quando se trata de vias de estradas vicinais. E na sua opinião, o que você acharia melhor para melhorar essas vias para as pessoas que hoje em dia, como a gente está em um momento de inverno, estão sofrendo muito? Eu vou ter exemplos de alunos do ciclo que perdem uma aula só pelo arrudeio que eles estão fazendo para poder chegar na cidade. Então, é pertinente essa sua pergunta e, lamentavelmente, existe a parte burocrática dos trâmites para, por exemplo, construir uma passagem molhada. Não é do dia para a noite que uma prefeitura ela vai construir uma passagem molhada. Está sendo construída a passagem molhada aqui no acesso do Melo, né? É uma obra grande que tem aproximadamente 140, 170 metros de comprimento. Há uma empresa que deu a licitação através da estrutura da chamada pública, ela tem um prazo para construir, né? Muito embora há quem diga que está a passos lentos, eu não discordo, né? Existe a passagem molhada de acesso a Porteiras, que é uma via de acesso que, para quem vai para a Malha do Meio, tem que percorrer 12 quilômetros. A gente acha isso aí um absurdo, mas, infelizmente, é melhor ter uma via de acesso que antes não tinha, mas que dá mobilidade, acessibilidade para os serviços essenciais que está sendo feito nas comunidades, seja de Porteiras, Lajeiro, Alferro, Malha do Meio, Barro Vermelho, ou até mesmo para escoar a mercadoria que é produzida na questão industrial de confecção em São Domingos. Mas é uma via de acesso que foi construída visando justamente tirar esse isolamento dessa comunidade no período de chuva, né? Estamos aguardando uma passagem molhada que foi encaminhada através do PB Rural Sustentável do Cooperar, encaminhada através da Associação Cultural A Casa DC, na via de acesso do Pau-Ferro, que também vai dar essa opção. Se quem quiser passar por Porteiras, vai ter a passagem do Pau-Ferro como uma opção, e ainda ontem eu conversava com um dos representantes da Cooperar, está para sair nessas 120 demandas de passagens molhadas, então São Domingos estará recebendo mais uma passagem molhada, porém, o que dificulta, como eu disse no início dessa pergunta, é a parte burocrática. Tem que esperar todos os trâmites, né? A liberação de ordem de serviço e a construção em si, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo os melhoramentos, aqueles serviços paliativos para dar acessibilidade. Agora, o que não pode a gente está colocando material para dar acessibilidade a uma comunidade, sendo que o rio está trazendo uma enchente dentro do seu curso natural que vai danificar aquilo ali, e isso aí é inviável. Não tem como a gente resolver isso aí. Mas no que for possível, a prefeitura vem fazendo esses acessos, melhoramento de cascalhamento, colocando bueiro, né, colocando material da pedreira que vai dar uma compactação melhor nesses acessos, aí coloca uma camada de cascalho por cima, justamente para facilitar. Infelizmente, o curso natural da água procura o seu caminho, e isso acaba não somente aqui em São Domingos, mas em todos os lugares. A gente vê grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, que sofrem também com esses problemas, né? Obviamente que lá é diferente, porque as pessoas constroem naquelas áreas que tem alagamento. Aqui não, é o curso natural da água, e é preciso que tenha obras, planejamentos e essa parte burocrática de liberação de recursos que demanda
prazo e tempo até a conclusão dessas passagens molhadas. Estamos aqui com o nosso último entrevistado, o prefeito Nildo, no qual vamos fazer algumas perguntas para ele. Como você avalia o acesso às pessoas das zonas rurais para conseguirem chegar à cidade? Olá a todos. Nós estamos trabalhando para dar uma melhorada nesse acesso, porque como nós estamos num período de inverno, a gente sabe que quando chove acaba muito as estradas. Dentro do meu período, do meu mandato agora, eu iniciei a passagem do Melo, que é uma passagem que é muito desejada pela população. Porque quando o rio enche, às vezes passa 8, 15 dias sem a população das comunidades vir para a cidade, ou a gente ter o acesso a Santa Cruz do Capibaribe, aqui pelo Rio Paraíba. Então nós já demos início a essa obra, né, já está em andamento. Acabei de licitar também outra passagem molhada no Rio Paraíba também, que se chama lá em Renato Arruda. A gente vai começar agora, já foi licitado, né, para melhorar os fluxos das pessoas que moram nas comunidades. Né, isso. Estou pleiteando outra passagem também para o Rio Paraíba, na passagem do Pau-Ferro, através do Cooperar. Já estamos lutando por isso, já houve uma aprovação já, estamos aguardando o Cooperar se pronunciar, e a gestora Inara fez a de Porteiras, que tem ajudado muito nessa situação. Então, assim, nós estamos lutando para que melhore essas passagens, para dar melhoramento no fluxo das pessoas, no translado de vir para a cidade e para as comunidades. Então, a Prefeitura está trabalhando justamente por isso. Agora mesmo, hoje, já deu ordem à Secretaria de Infraestrutura para que a gente possa fazer um melhoramento nas passagens do Rio Pau-Ferro e lá em Renato Arruda. Enquanto fizer a passagem molhada, a gente faz um melhoramento na passagem para que as pessoas melhorem o fluxo deles, entendeu? Hoje as máquinas do município estão lá trabalhando. Então, a gente está lutando, trabalhando para que a gente possa melhorar nessa situação. As vias urbanas estão em bom estado para as pessoas? Isso, a cidade de São Domingos do Cariri, a gente tem a fama de ter calçamento e ainda falta casa. E agora também, na minha gestão, tivemos aí em parceria com o governo do estado a travessia urbana, onde teve o asfaltamento das vias urbanas, que foi muito bom para a nossa cidade, deu uma melhorada muito boa nessa questão das vias urbanas do nosso município, e nós vamos lutar por mais uma segunda etapa com o governo, para que a gente possa asfaltar muito mais ruas do nosso município. Então, eu digo que sim, a via urbana do nosso município é muito boa para que a circulação da população. O que o senhor pensa em fazer para melhorar? Porque a gente tem exemplos de alunos da escola que perdem mais ou menos uma aula, chegam atrasados em uma aula, acabam atrasando o assunto, perdendo provas porque não conseguem passar, porque as estradas não estão boas e os ônibus não conseguem chegar na cidade. Isso atrapalha o ensinamento deles e acaba atrasando o professor para conseguir adiantar o assunto. Isso, nós sabemos que nós estamos num período de chuva, né? Quando é período de chuva, a gente sabe que é complicado a zona rural, realmente tem esses atrasos, mas assim, como eu acabei de dizer, a Prefeitura está trabalhando para que a gente possa resolver isso. Está havendo esse empecilho porque nós estamos construindo as passagens do rio. A partir que essas passagens estiverem prontas, não haverá mais esse problema, né? E assim, como eu falei, as máquinas estão trabalhando hoje justamente fazendo o melhoramento da passagem do Pau-Ferro e do Pau Vermelho, mas a gente sabe que se à tarde chover, a água vem do rio e carrega novamente, no outro dia a gente volta fazendo. Então assim, a Prefeitura está trabalhando para que a gente possa melhorar isso, para não haver mais esse atraso das escolas, né? Mas assim, como a gente depende de inverno, tempo de período de inverno, a gente fica aí. Chove hoje, amanhã a gente conserta, até que a gente possa concluir as passagens molhadas realmente, com as passagens molhadas que nós estamos fazendo. Aí pronto, definitivamente acaba com isso. E também eu estou com uma máquina hoje, na malhada do meio, já fizemos fizemos olho d'água dos caboclos e barrachandu, que se chama encascalhamento das estradas. E hoje eu estou com uma máquina na malhada do meio, que nós estamos botando cascalho nas estradas, justamente para também melhorar o fluxo, não ter lama, para que os ônibus, os carros, as pessoas possam circular e não atolem seus veículos. Através das entrevistas, percebemos que os maiores problemas se encontram nas vias rurais. Cada via dispõe de cuidados para a manutenção e fluxo de movimentação. É necessário a implementação de mais sinalização, a construção de passagens molhadas em certas áreas, como por exemplo em certos riachos, e passagens mais resistentes, sistemas de drenagens adequados e a pavimentação em certos trechos de estradas. Ainda falando sobre as vias de trânsito e a arte de ir e vir, devemos citar os ciclistas e pedestres. Seria interessante a construção de ciclofaixas ou ciclovias calçadas adequadas com largura suficiente e sem obstruções.